Eu fiz uma comparação entre o agro ter muita liberdade econômica e a indústria ter muito protecionismo no Brasil, e esse ser o motivo do desenvolvimento muito bem feito pelo agro e o fato de a indústria ter muito problema e ser ineficiente. E muita gente abordou o seguinte: não, peraí, mas na indústria você teve a Embrapa, você tem crédito que o governo ajuda também os agricultores, etc. E de fato, sim, só que são coisas diferentes, são abordagens diferentes do mesmo tema, né? No caso do agro, lá desde a década de 70, o governo basicamente fez o quê? Olha, eu não vou proteger esse mercado, eu vou focar na indústria, porque eu quero substituição da importação, porque a gente quer um país high-tech, etc. Então o governo literalmente foi para cima da indústria para ajudar a indústria. Ai, vou ajudar a indústria. E acabou cagando tudo, ao passo que a agricultura foi deixada um pouco de lado. E nesse deixar um pouco de lado, o governo não se meteu tanto. A gente teve sim o caso da Embrapa, que é uma empresa que foi desenvolvida com boa parte do capital estatal para produzir para pesquisa e desenvolvimento e conseguiu evoluir bastante. Agora, para você entender como é a diferença de um para o outro, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Primeiro, imagina se lá atrás, quando, por exemplo, o nosso café não era muito produtivo, a gente, ao invés de ter feito o seguinte, olha, pesquisa aí uma forma de você produzir café no cerrado, por exemplo, ou pesquisa um fertilizante específico para que o solo brasileiro se torne mais fértil para a produção desse café. Ou então você tenha defensores agrícolas mais específicos que façam com que o café produza melhor, né? Se ao invés de ter feito por esse caminho, a gente lá atrás tivesse feito o seguinte: não, 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 calma, calma, vamos proteger. Ai, vamos proteger a indústria nacional. E aí vamos o quê? Sobretaxar o café colombiano. Vamos sobretaxar o café da Índia, né? E aí o produtor local brasileiro vai ter o seu emprego protegido. Certamente hoje você só consumiria café brasileiro aqui dentro, e geralmente um café de má qualidade e caro. Mas não foi esse o caminho, né? Como tinha muita liberdade econômica, teve esse desenvolvimento de tudo que eu falei na agricultura, na produção do café, e também teve, por exemplo, a importação de maquinário. Né? Ao invés de criar ai, não vamos criar uma lei de conteúdo nacional. Não, a gente não vai importar aquelas máquinas porrada da John Deere, por exemplo. Não, a gente vai ter conteúdo nacional. Vamos produzir o tratorzinho aqui dentro do Brasil. Só que a gente não sabe produzir trator, a gente não tem tecnologia, a gente não tem nada disso. E aí, certamente, o agricultor, na hora que fosse comprar um trator nacional, seria um trator ruim. A gente fez esse tipo de movimento lá atrás com o computador. Até a década de 90, se eu não me engano, a gente tinha computador produzido no Brasil. Seria equivalente a hoje você estar usando um iPhone 8, enquanto o mundo inteiro usava o iPhone 15. Entendeu? Então a gente era totalmente improdutivo e percebeu o seguinte: cara, não dá. A gente vai ter que abrir o mercado para computadores de fora. E isso foi feito. Agora percebe a outra composição da indústria, a diferença. Se de um lado, a agricultura, eles falaram, ó, importa maquinário então para resolver isso aí. É para você competir com café colombiano. Ah, não, desenvolve um fertilizante diferente. Vamos produzir em áreas do Brasil em que o solo não tem como produzir, mas a gente vai melhorar. Agora a indústria foi o inverso. E olha só, o Lula tem muito envolvimento nisso. Né? Eu não vou dizer que a culpa é dele, porque esse negócio é uma cultura local, tá? Mas, por exemplo, o Lula ficou famoso pelas grandes greves que teve lá atrás no passado. Lembram disso? E o que estava acontecendo ali naquele momento? A mecanização da indústria no mundo. Né? A indústria, sei lá, 3.0, se eu não me engano, ou 2.0, onde basicamente a produção de carro no mundo inteiro era feita por robô. Começou a ter a mecanização do trabalho. E aí aqui no Brasil a gente, não, ai, vamos proteger emprego, vamos proteger emprego. Aí o que que a gente fez? Simplesmente chegou e falou, ó, vem cá, a gente não vai permitir que essas empresas de fora coloquem um maquinário aqui dentro. Né? A Ford, a GM, a Volks e tal, elas não podem demitir ninguém. Aí elas viravam e falavam, ó, beleza, eu não vou demitir ninguém. Só que aí o carro lá de fora vai chegar aqui com preço menor, vai quebrar minha empresa. Aí o governo falou o quê? Calma, vamos proteger a indústria nacional. Aí ele sobretaxou os carros que vinham mais barato de fora. E aí o que acontece? A nossa indústria não se mecanizou tanto. Ah, não, vamos então importar o que. Não, não, não. Vamos fazer uma substituição da importação. A gente vai ter um maquinário produzido no Brasil, só que a gente não sabe produzir, a gente não sabe fazer. Então, ao longo do tempo, a indústria nacional ela foi se tornando extremamente ineficiente, porque a gente fica tentando proteger emprego, ao passo que lá fora essa mecanização aconteceu. Então, hoje, o que acontece de cenário no Brasil? Eu vou me manter nessa indústria automotiva, tá?
Hoje você pega, por exemplo, é, um carro para ser produzido no Brasil, né? Quando você produz um carrinho ali, realmente você vai ter, eu vou chutar números aleatórios aqui só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Você vai ter 10 brasileiros trabalhando naquele carro. Porra, aqui no Brasil você não pode mecanizar tanto, na hora que vai demitir o sindicato enche a porra do saco, não sei o quê. Então, 10 brasileiros produzem um carro, né? E ele é vendido, vou botar um exemplo aqui, por 100 mil reais. Então, 10 brasileiros produzem um carro de 100 mil reais. Só que lá fora, né, vou pegar na China, dois chineses, porque tem mecanização, porque tem equipamento, porque tem toda a tecnologia, só dois chinesinhos, eles produzem o mesmo carro que custa 100 mil reais. Sabe o que acontece com isso? Esses dois chineses podem ganhar muito mais do que o brasileiro. Vamos supor, se cada brasileiro ganha 5 mil reais. Eu tenho 10 brasileiros ali produzindo carro de 100 mil reais. Então, só de custo de pessoal são 50 mil reais. 5 mil reais para cada um, são 10 brasileiros. Beleza? Só que na China, eu só tenho dois chineses produzindo esse carro. Eu posso simplesmente pagar, sei lá, 10 mil reais para cada chinês. É o dobro do que ganha o brasileiro. Só que só são dois. Então o custo de mão de obra nesse carro chinês é só 20 mil reais. Então, na prática, o carro chinês consegue chegar no Brasil muito mais barato, porque ele é produzido de maneira muito mais eficiente. Fora isso, o chinês ainda ganha mais que o brasileiro. E olha os problemas que a gente tem aqui no Brasil. Dá uma olhada. É sempre salário muito baixo para o trabalhador e produtos muito caros para a população. Porque a dinâmica foi essa. A gente se abraçou assim, vamos proteger o mercado, protejam o mercado. E não é assim que a economia funciona. Como eu falei no último vídeo, que acabou gerando esse, né? Existe um economista chamado Joseph Schumpeter, que ele fala da destruição criativa do capitalismo. É isso. O maquinário demitiu um monte de gente nos Estados Unidos. Né? A mecanização do campo, por exemplo, desligou um monte de boia fria. Lembra antigamente você via um monte de boia fria? Só que hoje você tem um agro absurdamente tecnológico. O Brasil exporta muito. E aí você tem muito dinheiro entrando no país que pode ser usado para fazer outras coisas. Né? O alimento no Brasil ele é muito mais barato hoje do que era na década de 70. Porque você produz muito mais barato. Você tem muito mais eficiência nessa produção. Então percebe que não tem problema você ter uma Embrapa da indústria. Se você tiver um investimento estatal em que ele basicamente ajude a melhorar a tecnologia da indústria nacional, beleza. Só que para você testar isso aí, você tem que abrir o mercado. Tem que permitir que as empresas demitam todo mundo para colocar um maquinário, uma robotização, né? Não tem problema. Porque essas pessoas que foram demitidas hoje, amanhã vão trabalhar em outros lugares e vai enriquecer o país. E aí o salário vai aumentar, vai abrir novas formas de trabalho. Hoje, por exemplo, você tem hamburgueria gourmet. Isso só existe porque você tem novos mercados, uma população um pouco mais rica. No passado você não tinha várias carreiras que hoje existem apenas porque a população está enriquecendo. Então há uma diferença entre o governo incentivar o desenvolvimento de pesquisas e outra, ele ficar protegendo a indústria. Porque quando você protege uma indústria de concorrência, você gera ineficiência. Isso é normal, isso acontece com você. Se eu fizer, por exemplo, eu quero apostar uma corrida de 100 metros, eu quero ser um campeão de 100 metros. Eu posso começar a apostar a corrida com os melhores do mundo, ou eu posso simplesmente pegar os melhores do mundo e colocar eles para 30 metros atrás de mim. Para eles correrem 30 metros a mais do que eu, para eu tentar chegar mais ou menos igual a eles. Pode ser que eu tenha resultados parecidos, mas eu nunca vou ser um grande campeão. Esse é o problema que o Brasil tem, beleza? Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo e vejo você na próxima.